Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é domingo, dia do Senhor. Que alegria poder estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos começar? Romanos capítulo 14. Os fracos e os fortes. Aceitem que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer tudo, outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? Para que o seu senhor que ele está de pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus e come para o Senhor. Pois dá graças a Deus aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças para si. Nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim que vivamos, assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser o Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você que julga o seu irmão, é por isso que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo. Portanto, não deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém está no Senhor, tendo plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, e não ser para si o consumo, considere para ele impuro. Se o seu irmão entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquele que é bom para você, não torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Pois isso, esforcemo-nos a promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua as obras de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a cair. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que faça isso e pertence a Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado é condenado se comer, porque não come com fé, tudo que não provém da fé é pecado. O texto de Romanos 14, ele fala apenas sobre quem é fraco e quem é forte. A Bíblia considera a pessoa forte aquela que é livre,
aquela que é livre para experimentar de toda a plenitude que Deus deu aqui na terra para nós. Mas ele ainda adverte algumas coisas. Se você encontra alguém que seja fraco na fé, e ele dá um exemplo muito grande aqui, que são pessoas que não comem carne. Ele é claro aqui. Se você encontra uma pessoa assim e ela é considerada fraca na fé por isso, mesmo assim, você não tem direito de julgar aquela pessoa. Porque tudo que nós devemos fazer para agradar o coração de Deus. E se aquela pessoa não está comendo um alimento porque ela considera que isso é desagradável aos olhos de Deus, nós devemos respeitá-la. Quem convence é o próprio Espírito de Deus. E ele dá esse exemplo aqui muito claro, e o texto de Romanos 14, ele permeia em volta o tempo todo disso, mas a gente pode considerar outras coisas também. Existem pessoas que consideram que cabelo curto é pecado. O meu é curto. Talvez o seu seja também. E não é por isso. Eu sou livre para cortar o meu cabelo, eu sou livre para fazer minhas luzes aqui, já está até saindo. Farei de novo, no tempo apropriado. Então eu não posso pegar uma pessoa que que acredita que fazer luzes, que cortar o cabelo seja pecado. Eu não posso pegar ela e engolir, enfiar a minha verdade nela. Porque se ela é fraca na fé, mas se ela faz isso para o Senhor a recebe também. E o texto ele termina dizendo, eu quero contar para vocês logo isso, que olha só, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé e tudo que não provém da fé é pecado. Para essas pessoas que têm dúvida se é pecado ou não, comer uma carne, cortar um cabelo, usar um batom, passar um esmalte é pecado para elas. Deus a recebe do jeito que ela é. A questão é, será que eu e você estamos prontos para amar e respeitar a pessoa do jeito que ela é? O problema do ser humano é que ele quer enfiar dentro da gente, dentro dos outros, a verdade dele. Só que só tem uma verdade. A verdade, presta atenção, ela não é relativa. As pessoas deste século, elas estão tendenciosas a relativizar a verdade. Mas a verdade, ela não é relativa. A verdade é uma só. E a verdade é o que está na palavra de Deus. Fim. E a palavra de Deus diz que a gente pode, comer carne. Está escrito aqui. Eu já li isso lá no livro de Atos. Eu já li isso aqui. Porque no Antigo Testamento, muitas carnes, muitas comidas eram consideradas impuras. E Deus fazia isso para a proteção do próprio povo. Mas depois que veio a nova aliança, depois que veio Cristo para a terra, que ele morreu, padeceu, ressuscitou pelos nossos pecados, ele purificou com o próprio sangue dele comidas, bebidas. Ele purificou o que a gente tem aqui na terra. Então, por mais que outra pessoa ainda acredite que aquilo ali seja pecado, mas se ela tiver com o coração fazendo para o Senhor Deus, tudo bem, é de fato pecado para ela. Apesar de não ser uma verdade, o que a Bíblia diz, se ela acredita que aquilo ali é pecado, o Senhor a recebe, porque ele está fazendo para o Senhor. Olha só que coisa interessante. Então, nós que somos fortes na fé, nós que entendemos de fato a realidade, a verdade e a essência do Evangelho,
A palavra nos orienta a nunca condenar essas pessoas, a nunca expor essas pessoas, a nunca obrigar elas a despeito da verdade. Porque se assim a gente o fizer, nós estaremos já condenados. A questão é que a gente já vive a verdade. E todas as vezes que a gente vive a verdade, que a gente sabe uma coisa, a gente quer contar para outra pessoa, para que aquela pessoa viva a verdade também. Eu entendo, porque às vezes a gente tem tanta vontade disso. Mas a palavra nos orienta o seguinte: ou eu e você vivemos a verdade e aquelas pessoas se inspiram a despeito do que é correto, elas têm nós como obreiros aprovados em Deus e percebem que a aliança que elas estão vivendo é a antiga aliança e percebem que aquilo não é pecado diante de Deus, ou isso não trará frutos, porque você impor algo a alguém é pecado. O meu comportamento e o seu comportamento precisa de ser comportamento daquele que vai herdar o reino dos céus. O reino dos céus, ele não é comida e não é bebida. Ele é paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Eu contava para vocês esses dias que a característica de uma pessoa que vai herdar o reino dos céus é confessar Jesus como seu único suficiente Salvador, ser guiado por arrependimento, pureza e verdade. E a palavra aqui complementa dizendo que o reino dos céus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, se uma pessoa que a gente observa que de fato ela é fraca na fé, porque tornar impuro tudo aquilo que Deus purificou é ser fraco na fé, é não crer que o Senhor purificou aquelas coisas. Se a gente percebe uma pessoa assim, a gente não pode condenar ela. Porque se a gente condenar essa pessoa, é trazer a essência do próprio Deus para a terra. E Deus já existe. O Senhor diz que vai chegar uma hora que vai acontecer algo. Eu vou ler para vocês. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. No tempo apropriado, no momento oportuno, o próprio Deus vai mostrar para cada um, cada detalhe que aquela pessoa tem errado. Cada detalhe que aquela pessoa poderia estar vivendo e não vai viver. Que a sua vida e a minha vida seja inspiração para os que estão por perto. Eu tenho amigos de todas as religiões. E eu não tenho problema nenhum com isso. Nenhum. Se eles não verem em mim um motivo de inspiração, aí sim eu tô errada. Porque se eu estou do lado da verdade, a verdade precisa atrair as pessoas. A verdade precisa trazer um ponto de interrogação para aquilo que elas estão vivendo. Se eu tenho amigos que acreditam que eles estão vivendo algo para Deus, mas na verdade eles são fracos na fé, porque eles não entendem de fato o que é verdade. E eles não veem em mim um motivo de inspiração. O problema está em mim, não neles. Porque se eu sou pertencente à nova aliança, a presença de Cristo, ela precisa atrair as outras pessoas. Porque Jesus é irresistível. Se você não tiver experiências de outras pessoas olharem para você e logo pensarem: uau, aquela ali é filha de Deus, aquele ali é filho de Deus. Que coisa bonita o jeito que eles vivem. Que motivo de inspiração. Se as pessoas não olharem assim para você e olharem assim para mim, o erro não está nelas, está em nós. De fato está em nós. Nós precisamos de parar
e prestar atenção como tem sido o nosso comportamento. O julgamento não cabe a você, cabe ao Senhor. Já que nós somos pertencentes à nova aliança, e estar diante de Deus, que o meu comportamento e o seu comportamento seja aprovado diante de Deus. O problema é que as pessoas nem leem a Bíblia. O meu comportamento só vai ser aquele que é aprovado por Cristo se eu, Poliana, e você, de fato entender como é as Escrituras. Eu, bem novinha, entendi essa realidade. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu vou estar fazendo com a consciência de que ali a Bíblia não aprova. Obviamente, existem várias coisas que talvez a Bíblia não aprove e eu esteja fazendo errado por não saber. Porque ninguém sabe tudo também. Mas eu necessito entender pelo menos a essência das Escrituras. Saber exatamente o porquê que eu não me comporto ou que eu me comporto da forma que eu me comporto. Porque o que eu vejo hoje é que cristãos até se comportam bem. Só que outras pessoas, que ao ser questionada, por que você não faz isso? Ah, porque eu não faço, porque eu sou crente. Ai, mas por que você não faz aquilo? Ah, não faço, porque eu não faço. Ah, por que você faz isso? Ah, porque eu faço. Faz por quê? Porque eu faço. Porque é costume. E não é assim. Ali, naquele momento, aquela pessoa deveria ser atraída pelo Evangelho através da verdade. E a verdade precisa ser dita através da sua boca. Porque se a sua própria boca não explicar a verdade para outra pessoa, quem é que vai explicar? Então entenda. Ser pertencente à graça, entender a graça de Deus, precisa ser um motivo fundamental para atrair outra pessoa para o lugar de onde você está. Aí eu te digo mais. Eu já contei para vocês que nós, ao entrarmos no reino dos céus, nós receberemos uma coroa para reinarmos com Cristo em glória. E nessa coroa estarão pedras preciosas retiradas do próprio corpo de Satanás e outras tais quais preparadas só para mim e para você. É muito forte, né? E é também por isso que o inimigo da nossa alma tem ódio da gente. Ele não quer que parte do corpo dele faça parte do nosso corpo. Entre no nosso adorno. Isso é muito sério, tanto para ele quanto para Deus. E deveria ser para a gente também. E então cada pessoa que é descortinado da verdade através da sua vida, a palavra diz que serão colocadas outras pedrinhas na sua coroa. Então, todo mundo que você inspirar através do seu comportamento, pedrinhas são colocadas na sua coroa. Cada ser humano que sair das trevas e ir para a luz, que sair da mentira e ir para a verdade, que entender o que de fato é o reino de Deus e ansiar e querer e viver as Escrituras através da sua boca, serão colocadas pedrinhas na sua coroa. Poli, mas o que isso lá no final vai garantir para mim? Vai garantir que vocês precisam entender que o reino dos céus não é um lugar que a gente vai ficar sentado e deitado por toda a eternidade só cantando santo, 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 o que já seria lindo, né? Mas o reino dos céus é uma cidade, assim como a que a gente vive hoje. E nessa cidade, que é a cidade celestial, haverão reinados, casas, e o lugar onde você vai morar por toda a eternidade vai determinar exatamente como você se comporta aqui na Terra. Vocês conseguem entender? Então hoje, uma pessoa simples, talvez que nem fala certo, mas que tem o coração ali, entregue ao Senhor, e que através da sua vida
tantas outras vidas são alcançadas quando ela for recebida por Cristo. As pedras na coroa dela podem ser tantas, que ao invés dela estar em uma casinha simples no céu, ela estará em um palácio, sendo servido por talvez o chefe dela. É um privilégio estar no céu e ser servo no céu, mas é um privilégio maior ainda estar no céu e reinar em glória no céu. Então, as nossas conquistas aqui na terra não podem se basear apenas em ir para o céu. É ir para o céu e entender onde eu vou ficar no céu. Eu quero ficar no céu do lado dos apóstolos, do lado de Jesus. Eu quero estar no céu do lado de mulheres importantes, de Maria Madalena, de Débora, de Rebeca, de Sara. Eu quero da mulher samaritana, de Marta, de Maria, irmã de Marta. São essas pessoas que eu quero como vizinhas. Eu quero aprender delas, eu quero viver com elas, eu quero escutar delas as histórias do céu e as histórias da terra. Eu quero entender como era a santificação delas. Eu quero ter acesso a essas pessoas. E se você deseja não só ir para o céu, mas estar ali entre aqueles que fizeram a diferença na história, eu quero ficar perto de Billy Graham, que ele foi para o Senhor. Billy Graham, só Billy Graham, evangelizou mais de 200 milhões de pessoas pessoalmente. Billy Graham foi o único homem que pôde fazer uma cruzada no Oriente Médio. Uau! Se hoje existem cristãos no Oriente Médio, agradeçam a Billy Graham. Não sei como. Billy Graham era o conselheiro da Rainha Elizabeth até o dia da morte dele. Quem aconselhava o Reino Unido, quem aconselhava a Rainha da Inglaterra era Billy Graham. Porque lá na Inglaterra é assim, existe Deus e a representação de Deus é a rainha ou o rei. Então a quem eles vão consultar? Mas eles podem ter consultores. E o consultor da Rainha Elizabeth era Billy Graham. E Billy Graham foi o consultor dela por toda a vida, porque ele faleceu tem pouquíssimos anos. Imagina onde esse homem deve estar no reino de Deus. E onde você quer estar. Eu preciso exercer a misericórdia, a compaixão e a caridade. Eu preciso entender o que é o reino dos céus. E o reino dos céus é paz, justiça e alegria no espírito. E isso não faz parte de condenar outra pessoa. E se existe uma pessoa que se abstém de comer carne ou se abstém de comer qualquer coisa para o reino de Deus e acredita que aquilo ali seja pecado, eu não posso julgar ela e nem condená-la. Judeus não comem carne de porco. Existem algumas religiões cristãs mesmo que também não comem carne de porco. Eu amo. Não abrirei mão do meu bacon com ovo. Não abrirei. Bacon com ovo e banana. Só façam. Eu amo. Eu amo. Mas existem pessoas que não vão comer isso. E eu não posso condená-las por conta disso. Eu vou contar para vocês a história de Bach. Eu amo Bach. Desses compositores clássicos, Bach, ele alcança o meu coração. A história da música no mundo, ela vem totalmente relacionada à história de louvores para o Senhor. A música até
a um certo período da história, ela era apenas cantadas dentro da igreja para Deus, né? Daí vem vindo, porque imagina, aquela pessoa trabalha o dia inteiro, não existe música fora do que estar dentro da igreja. E ali ela chega na igreja e vê aquelas canções. Aquilo ali serve para exaltar o nome do Senhor. Só que o povo precisava escutar fora das igrejas, né? E a influência de muçulmanos dentro do Oriente, do Ocidente, trouxe outros instrumentos, o que foi bom. Violão, violino, violoncelo. Tudo isso foram influências do povo muçulmano para nós. Foram boas influências. Porque hoje, se nós temos canções lindas, canções cantadas no violão, nós temos que agradecer ao Oriente Médio por isso. Nós precisamos agradecer ao povo muçulmano, porque é característico deles. Mas Bach, ele era um compositor de piano puro e vindo do Ocidente. E ele nasceu numa igreja católica, mas ele se converteu e ele se tornou protestante. E ele era da igreja luterana. Ele teve 20 filhos, olha que coisa linda. Ele e a esposa dele tiveram 20 filhos. E todas as canções dele eram canções para o Senhor. Ele compôs mais de 2.000 músicas. E ele compunha para as igrejas evangélicas, para as igrejas protestantes na época. E ele não era reconhecido, ele vivia assim com muitos desafios para poder criar os 20 filhos dele. E aos 63 anos, eu acho, 60 e poucos, eu acredito que ou entre 62 e 65 anos, ele faleceu. Ele faleceu sem nenhum reconhecimento. Ele faleceu com uma vida simples. Ele era um homem que compunha para o Senhor, que as canções dele exaltavam o nome de Deus. As canções dele, ele morreu, mas as canções dele não. O legado que ele nos trouxe, que ele deixou aqui na terra, perpetuou tantas gerações que hoje, no ano de 2021, eu, além de estar falando dele para vocês, eu digo que Bach era um homem segundo o coração de Deus. Quando você coloca Bach para você escutar, nossa, você alcança o céu. Coloca bem baixinho e fique em silêncio por 5 minutos. É capaz de você pisar lá no céu, se encontrar com o próprio Cristo, dar um abraço nele e voltar para a terra. E às vezes a gente não entende por que algumas canções fazem isso. Infelizmente, o Brasil hoje ele é pobríssimo. Nós temos Nossa, é muito pobre, porque retiraram a melodia, retiraram notas e colocaram ritmo. E ritmo nas canções empobrecem as canções. O ritmo, só ritmo, e diminuir os acordes faz com que a nossa frequência cardíaca aumente e que a nossa mente fique vazia daquilo que é puro, santo e verdadeiro. Tome muito cuidado com o tipo de canção que você tem escutado. Tome muito cuidado com aquilo que tem entrado na sua alma. E falando ainda de Bach, ele morreu acreditando que tudo que ele fez para o Senhor foi só ali. Só que não. Quando a gente faz algo para Deus e por causa de Deus, o legado que a gente deixa aqui na terra, a inspiração que a gente deixa aqui na terra, perpetua gerações. O maior exemplo que eu posso dar é ele. 100 anos depois da morte de Bach, as canções dele começaram a ser tocadas no mundo. Hoje, concertos seculares cantam Bach, que são músicas para o Senhor. Pessoas que não reconhecem Deus como dono do universo
tocam Bach. Pessoas que não entendem quem é Jesus. Jesus não, porque... Sim, Jesus, né? Pessoas até que não entendem quem é Jesus tocam Bach. E ele fazia músicas para o Senhor. E a característica das partituras é toda, ele coloca as iniciais, toda glória a Deus. Uau! Então, às vezes, tem um ateu ali, Bach, tocando Bach, e ele, nas partituras dele, está ali, marcado, cravado, que toda a glória seja a Deus. Porque o comportamento dele, a vida dele, a essência dele, servia para inspirar o reino de Deus. Por isso que o teu comportamento e o meu comportamento não pode se basear no que a gente vê. Porque se o meu comportamento se basear com as coisas que eu vejo, com as circunstâncias que eu vejo, aí o meu legado vai ser só o que eu vejo. O que você faz hoje pode alcançar gerações e você nem vai saber na Terra. Eu quero que vocês imaginem a quantidade de pedras na coroa que tem em Bach. Quando eu for ao céu e me apresentar diante de Deus, eu tenho certeza que Bach estará tocando para o Senhor. Poliana, hoje você tem a capacidade de escolher ao lado de quem você vai morar. Claro que eu vou falar. Tem um lugarzinho perto da casa de Bach, só para eu escutar tudo o que ele fez para Deus. Existem homens e mulheres também que deixam um pedaço do céu aqui na terra. Bach fez isso. Troque o sertanejo da sua casa por um pouquinho de Bach. Digita no Google o que as canções de Bach são capazes de fazer no cérebro humano. Você vai se surpreender com a resposta. Se você trocar as nossas canções pobres, vazias. Ai, Paula, eu escuto MPB. Também estão pobres e vazias de melodias, de notas. E ter uma canção cheia de notas e cheia de melodia faz toda a diferença para o cognitivo humano. Faz toda a diferença para a tua mente. E faz toda a diferença para uma aproximação do reino de Deus. Escute bem e preste atenção o que vai entrar dentro de você. Porque o que entra dentro de você necessariamente é o que sai para fora. E aquilo que sai para fora de você é o que as pessoas vão ver. E as pessoas precisam ser alcançadas para o reino de Deus. Existem pessoas nessa terra que só vão se convencer e se converter a despeito do reino de Deus através da sua vida. Então, mãos à obra. Quantas pessoas, depois de sua morte, Bach alcançou? Quando você for louvar, quando você for orar, coloca assim, Bach, e começa a orar, e conversa com Deus. Ah, você pode ter certeza absoluta que a sua oração e a quantidade da sua oração vai melhorar e a qualidade dela também. A conexão que as canções dele trazem para minha vida, para sua vida em relação a Deus é surreal. Experimenta. Se hoje o teu comportamento, se o meu comportamento for de uma obreira aprovado, com certeza vai transpor barreiras. Eu posso morrer, mas o meu legado vai ficar. Você pode morrer, mas o seu legado vai ficar. O Bach ainda vive em suas notas, em suas melodias, em tudo que ele fez para o reino de Deus. Se hoje ele é um homem relevante, eu falo para vocês, é porque ele fez algo grandioso para o reino de Deus.
ainda que ele não tivesse reconhecimento. O problema é que a gente se limita ao que a gente vê. Talvez a tua recompensa virá assim que você estiver no gozo do teu Senhor. E isso não é ruim, não. Isso é abrir mão de tudo aquilo que você poderia experimentar aqui na terra para experimentar uma eternidade inteira do lado de Deus. Eu preciso, de novo, chamar a sua atenção e chamar a minha atenção para que a gente entenda que o que mais importa na nossa vida é ir para o céu. O fim da gente tem que ser querer ir para o céu. Talvez eu viva uma vida simples e você viva uma vida simples, mas uma eternidade do lado de Deus. Faça a sua escolha. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigada, Pai, por esse momento. Muito obrigada por nos fazer entender a realidade do teu evangelho. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é misericordioso e nos alcança com teu amor. O fim disso tudo, a minha verdadeira intenção é que eu e o meu amigo possamos entrar no gozo do teu Senhor. Nós queremos muito que no dia que tudo isso terminar e nós formos nos encontrar com Cristo, Ele diga para nós: obreiro aprovado, entre aqui. Toma tua coroa, toma tuas pedrinhas e viva para o reino de Deus. Esse será o dia de glória na nossa vida. Por isso que hoje nós oramos, nós estamos diante de Ti e nós cremos que o Senhor é galardoador por quem espera em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Bom domingo. Hoje é o dia que o Senhor fez. Se alegre nele. Não se esqueça que o teu comportamento, que as coisas que você faz aqui na terra, elas não têm só relevância na terra como no céu também. Não se limita aos teus pensamentos, às coisas que você vê. Não julgue outra pessoa por ser bem mais fraca na fé que você. Porque o Senhor ama ela assim como ama você. Ele quer alcançar ela assim como Ele alcança você. Imagina, depois do dia do seu falecimento, muitos anos depois, o mundo te reconhece como um homem de Deus e como uma mulher de Deus. É exatamente isso que Deus quer para mim e para você. Que daqui a um tempo, depois que você se foi, depois que eu me for, ainda assim, o mundo nos reconheça e o mundo seja alcançado através dos nossos feitos. Cada um tem algo grandioso para o Senhor, que vai transpor legados. O Senhor quer isso para todos os filhos dele. E que a minha intenção e a sua intenção hoje seja de fato querer agradar o coração de Deus. Um beijo, fica com Deus e até amanhã 5h45, se o Senhor permitir, estaremos aqui.